Queria convidar você a abrir ou acompanhar com a gente no telão Mateus 28. Está escrito assim: e no final do sábado, quando já estava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e desmaiaram e ficaram como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Porém, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo, elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Que notícia maravilhosa! Que mensagem maravilhosa! Que informação maravilhosa, Senhor! Aleluia, Jesus, obrigado pela tua palavra, e que essa palavra, ela venha avivar os nossos corações, ela venha aquecer os nossos corações, que ela venha se tornar uma realidade em nosso ser, que ela venha queimar em nossas vidas, que ela venha orientar os nossos passos, que venha ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que venha ser força para a nossa fé, que venha ser a base que nos sustenta dia após dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode celebrar mais uma vez, querida, essa manhã é uma manhã de celebração, então não se canse de celebrar, não se canse de adorar, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Na sexta-feira nós falamos aqui sobre a obediência de Jesus. A obra redentora, a obra da cruz, ela começa com uma entrega, ela começa com uma obediência. Tudo aquilo que nós celebramos hoje, nós só podemos celebrar porque Jesus decidiu obedecer. Jesus, diante do seu maior desafio, falando isso humanamente falando, diante da sua maior dificuldade, diante da sua maior angústia, diante da sua maior agonia, ele decidiu obedecer. E como nós aprendemos na sexta-feira, nós ouvimos que em meio a todas as possibilidades, em estímulos e circunstâncias que levavam qualquer ser humano a desistir, ele se posiciona na eternidade e ele diz que seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Se nós estamos aqui hoje, é fruto de uma obediência eterna, é fruto de um posicionamento daquele que se posiciona para dizer assim: não, eu farei aquilo que precisa ser feito. Sabe por quê? Porque existe uma frase que tem circulado na internet que também faz sentido com isso que eu vou falar agora. Porque a prioridade é maior do que a necessidade. A prioridade é maior do que o momento. A prioridade deve ser maior do que a ocasião. Então Jesus, ele priorizou aquilo que era prioridade. Ele não priorizou aquilo que ele estava sentindo. Ele estava sentindo dor, agonia, sofrimento, peso.
mas ele entendeu que o propósito é maior do que a necessidade, o propósito é maior do que a dor, o propósito é maior do que a tristeza, o propósito é maior do que o desafio, e é por isso que ele vai, ele se posiciona e ele avança. No sábado ontem nós aprendemos aqui sobre a crucificação, sobre a entrega, sobre o arrependimento, sobre a confissão, a entrega de Jesus, o sacrifício de Jesus, o sangue que ele derramou, ou seja, para obedecer muitas das vezes exige sacrifício. Diga assim: obedecer muitas das vezes requer sacrifício. Ou seja, se eu só sou obediente quando aquilo que eu preciso fazer não me gera dor, não me gera incômodo, eu concordo, eu estou 100% de acordo, eu não sou obediente, eu sou conveniente. Obediência é diferente de conveniência. Então Cristo, ele foi obediente de tal forma que ele abriu mão da sua conveniência para ser obediente. Ou seja, a nossa obediência, ela requer um sacrifício. Quem obedece só quando é agradável, quem obedece só quando está de acordo, não é obediente, é conveniente. O nosso Cristo, o seu plano era tão supremo, tão maravilhoso, tão maior, que mesmo para obedecer ele precisava sacrificar, mas mesmo assim ele sacrificou. E é por esse sacrifício, é por essa obediência sacrificial que nós estamos aqui hoje. Falamos aqui que o céu escureceu. Falei aqui, eu pedi aqui para você colocar a mão. Eu queria lembrar mais uma vez: coloque a mão na sua cabeça, procure algo. Você está olhando, não existe uma coroa de espinhos aí, não é verdade? Porque a coroa de espinhos estava sobre. Olhe para suas mãos mais uma vez. Olhe para suas mãos. Existe um furo aí? Não. Sabe por quê? Porque foram as mãos de Jesus que foram furadas no lugar das suas mãos. Olhe para os seus pés. Eles estão furados? Não estão furados, porque foram os pés de Jesus. Falei aqui que você pode abrir os seus braços. Abra mais uma vez. A gente precisa trazer isso à tona. Abra seus braços. Agora solte eles. Eles estão livres? Sim ou não? Estão livres porque Jesus foi crucificado e amarrado na cruz no seu lugar. Ou seja, se nós estamos aqui hoje porque existe uma liberdade, se nós estamos livres hoje é porque Jesus se prendeu a uma cruz. A liberdade que temos hoje se deve-se ao fato de Jesus ter se pregado numa cruz, se amarrado numa cruz. E a mensagem ela é tão mais profunda que quem crucificou Jesus não foi Roma, quem crucificou Jesus não foi o Sinédrio, quem crucificou Jesus não foram os soldados, quem crucificou Jesus não foi o poder humano, não foram os pregos. Sabe o que Jesus disse? Vocês não tomam a minha vida, eu mesmo a dou. Então a crucificação de Jesus não representa a vitória de Roma, não representa a vitória da religiosidade, não. Representa a vitória de um amor incondicional, porque Ele mesmo se entregou. Ele falou ao imperador: se eu não te dou autoridade nenhuma teria sobre mim. Então a crucificação de Jesus, ela é uma entrega, ela representa a vitória de um amor. E nós chegamos aqui para que você entenda, a maioria das pessoas aqui entendam. A Páscoa, ela começa muito antes. Eu preciso voltar um pouco no tempo com você, para que você entenda melhor o significado da Páscoa. A Páscoa começou aproximadamente 3.500 anos atrás, 1.500 anos antes de Cristo. Para que você entenda, a Páscoa começou lá no Egito, quando Deus escutou o clamor de um povo, quando Deus escutou o gemido de um povo que sofria uma escravidão, o povo que estava escravizado por um regime, por costumes, por uma imposição humana. E quando nós olhamos para a história do povo de Israel, essa história representa muito a nossa história. Por quê? Porque o povo, ele foi para o Egito em busca de alimento. O povo foi para o Egito em busca de uma prosperidade, em busca de uma condição.
E quando, na época que José era governador, filho de Jacó. Só que quando José morre, a Bíblia vai dizer que surge um novo faraó que não conhecia José. E escraviza o povo. E domina o povo. E agora aquele povo que era livre, agora já não é mais livre. Agora aquele povo que tinha uma terra, não pode mais voltar para aquela terra. O povo que tinha uma terra boa, a terra de Canaã, a terra que eles tinham conquistado há um tempo atrás, agora eles não podem mais voltar. Agora tudo que eles têm são apenas lembranças de uma terra boa que Deus tinha dado a Abraão, a Isaac e a Jacó. E quando nós olhamos para esse conceito, para essa história, nós podemos trazer uma reflexão que a vida do homem é mais ou menos da mesma forma. Quantas vezes o homem, em busca de prosperidade, em busca de aventuras, em busca de prazeres, em busca de alegrias, vai conhecer outras terras, terras que Deus não escolheu para eles, Deus não preparou para eles. E quantas vezes homens e mulheres visitando outras terras, conhecendo outros templos, outros territórios, outros ambientes, na tentativa de ter coisas materiais, coisas passageiras, prazeres, alegrias, satisfações, realizações, ficam presos nessas terras. Assim como o povo de Israel, ele vai para o Egito em busca de coisas, em busca de alimento, em busca de oportunidades. Assim às vezes é o ser humano, em busca de oportunidades, de prazeres, de alegrias, eles visitam outras terras. Só que em uma grande parte eles não conseguem mais voltar. Assim como o povo, ele foi para o Egito para buscar oportunidades, mas eles não conseguiram mais voltar. E durante muito tempo, durante 420 anos, o povo gemia, presos a uma condição. Tinha uma terra, mas eles não podiam voltar, não podiam desfrutar. Então Deus decide libertar o povo. Deus ouviu o clamor, Deus ouviu o gemido. Deixa eu dizer para você, querido, se nós estamos aqui hoje, é porque da mesma forma que Deus ouviu o clamor do povo de Israel, se você está aqui hoje, é porque Deus ouviu o clamor da sua vida, Deus ouviu o clamor do seu coração. Você pode não gemer com a sua boca, mas a Bíblia diz que a terra geme, a natureza geme, porque nós estamos debaixo de uma opressão constantemente. E da mesma forma que Deus ouviu o clamor de Israel, Ele escuta o seu clamor. Ele escutou o clamor de um povo na época de Jesus, que estava oprimido por Roma. O povo na época de Jesus estava oprimido por Roma, e Deus escutou o clamor do seu povo. Deus escutou o clamor do povo no Egito. Deus escutou o clamor do povo na Palestina, na época de Jesus. E nessa manhã Deus escuta o seu clamor. Deus escuta o clamor da tua família, Deus escuta o clamor da tua casa. Eu não sei qual é a prisão, eu não sei qual é a escravidão, eu não sei qual é o vício, eu não sei qual é a depressão, eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei qual é a circunstância que tem escravizado você, mas nessa manhã Deus me traz aqui para dizer para você: Ele escutou o clamor do povo no Egito, Ele escutou o clamor do povo na Babilônia, Ele escutou o clamor do povo lá com Jesus, e hoje Ele escuta o clamor da tua casa, Ele escuta o clamor da tua alma. E assim como Ele deu uma direção para o povo do Egito, Ele nos dará, Ele já nos deu uma direção de salvação e libertação. Você pode aplaudir Jesus nessa manhã, bem forte, com alegria, aleluia. Ele escuta o clamor. E Ele levanta Moisés, e todo mundo conhece a história. Levanta Moisés para libertar o povo. E por meio de Moisés ele lança quantas pragas? Quantas? Gente, vocês nem a novela da Record vocês não estão assistindo. Diga 10. 10 pragas. A última delas, a pior de todas, a morte de todo primogênito. A morte de todo primogênito, seja de homens ou de animais. Mas Deus dá uma direção para o seu povo. Ele disse: para que vocês não morram, para que vocês sejam livres da morte, escapem da morte, vocês vão pegar um cordeiro, e esse cordeiro vocês vão sacrificar. Ele precisa ser perfeito, e você vai pegar o sangue dele, vai passar nos umbrais da porta. Por quê?
Porque quando o anjo da morte passar, a casa que tiver o sangue do cordeiro será poupada, será livrada da morte. E toda a nação de Israel que estava oprimida no Egito, pegou todo mundo, toda a casa, pegaram o cordeiro e sacrificaram. E aí então, naquele dia, naquela noite, o anjo da morte passou e trouxe morte por onde ele passou, mas aonde o sangue do cordeiro estava passado, aonde o anjo da morte chegava e encontrava o sangue do cordeiro, essa casa era liberta, essa casa recebia o livramento, essa casa ela era livre do poder da morte. E daí surge a Páscoa. Para você entender o significado de Páscoa, Páscoa quer dizer passagem, diga passagem. Ou seja, a morte que era para chegar na tua vida, na tua casa, ela passou direto, ela passou por cima, ela passou sobre você, porque o sangue do cordeiro livrou. E da mesma forma que Deus deu uma direção para o povo, Deus deu um escape, Deus deu um livramento, da mesma forma aconteceu com Jesus. Às vezes a gente acha que é coincidência, porque quando Jesus ele se apresenta para o povo, escute isso, quando Jesus se apresenta para o povo, lá no batismo, com João Batista, quando João Batista olha para ele, primeira coisa que João Batista diz é: eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Então imagina só, 1500 anos depois, o povo estava na mesma situação, o povo estava na mesma circunstância, estava escravizado pelo Império Romano. Só que agora, a solução ela é eterna, a solução é permanente. Naquela época, o Cordeiro livrou o povo da morte, o Cordeiro que foi sacrificado livrou o povo geograficamente do Egito. Só que o que acontece? Primeiro, Deus tira o povo do Egito. Depois, tem uma outra missão. Diga comigo, depois, Deus tem que tirar o Egito do povo. É por isso que quando João Batista olha para Jesus e ele enxerga Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado, o Egito, a maldade, as trevas, a imundícia, tudo que não presta do mundo. Esse daqui tira. O Cordeiro Pascual lá tira o povo do Egito, mas esse daqui, esse Cordeiro, ele tira o Egito do povo, ele tira o pecado do mundo, ele tira a maldade da gente. Ele olha para, João Batista olha para ele, ele aponta. Então quando as pessoas olham para Jesus, a mensagem fica para muitos, ela fica clara. Porque a cultura do povo, ano a ano, eles celebravam a festa da Páscoa. Ano a ano eles celebravam a festa da Páscoa. Então quando Jesus ele se apresenta, e João Batista o identifica como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, as coisas parecem ser coincidência, mas tudo fazia parte de um plano perfeito. E o tempo passa, Jesus começa o seu ministério, Jesus começa a pregar o Evangelho. E não por coincidência. Às vezes as pessoas olham e pensam assim: muita coincidência, né? Jesus morreu e ressuscitou na época da Páscoa, na semana da Páscoa. Não é coincidência. Tudo foi parte de um plano perfeito. Quando chega, a Bíblia vai dizer que quando vai chegando a festa da Páscoa, Jesus vai se direcionando para Jerusalém, que era onde o sacerdote, o sumo sacerdote, sacrificava o cordeiro para aspergir o sangue sobre as pessoas, para representar o sangue do cordeiro lá do Egito. Só que agora,
o verdadeiro Cordeiro estava se aproximando. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que tira o Egito do povo, o Cordeiro que tira a treva do mundo, ele se aproxima para fazer uma obra redentora e assertiva e eterna. Aleluia, Jesus. E aqui, da mesma forma que Jesus morreu, aí nós chegamos na sexta-feira, nós chegamos no sábado, e nós chegamos hoje no domingo pela manhã, que representa a ressurreição. Naquela época, o povo judeu, ele celebrava a Páscoa como algo de livramento. Diga assim, o judeu celebrava uma Páscoa, diga, de livramento. Sabe por quê? Eles celebravam que através desse livramento, através desse cordeiro, eles receberam o livramento da morte, de uma morte física, que o anjo passou e poupou a vida do seu povo. Mas se o povo de Israel celebrava o livramento da morte física, hoje nós estamos aqui para celebrar o livramento da morte espiritual. Hoje, se nós estamos aqui, é porque existe um sangue sobre as nossas vidas, existe um sangue de Jesus sobre as nossas cabeças, que a morte não tem mais poder sobre você, a morte não tem mais poder, o seu corpo físico um dia voltará ao pó, mas o seu espírito está livre do poder da morte, assim como Jesus morreu e ele ressuscitou, o sangue dele te levanta, te sustenta, te ressuscita para uma vida de eternidade, e essa verdade tem que mexer com você. Essa verdade ela tem que te levantar, essa verdade tem que transformar a tua mentalidade, porque a Páscoa fala de livramento, a Páscoa fala de livramento, e nessa noite, se nós estamos aqui, é porque o livramento nos alcançou, esse livramento é Ele que nos guarda, é o livramento do sangue de Jesus que nos protege, e é por isso, Jesus, que nós estamos aqui, porque o teu sangue é o verdadeiro momento, é o verdadeiro significado da nossa alegria, da nossa gratidão, da nossa salvação e da nossa libertação. É somente Jesus através do teu sangue, Senhor. Você pode aplaudir o Jesus nessa noite, nessa manhã? Aleluia. É interessante, escute isso. Páscoa fala de livramento. Fala, Páscoa fala de livramento. Escute só. Primeiro, o povo entendeu que Páscoa, o povo judeu entendeu que Páscoa era sobre livramento, é sobre passagem. Quando Jesus, ele é preso, ele é levado para a casa do sumo sacerdote, depois ele é levado para a casa do governador, e depois ele fica detido. E ninguém nem o governador não encontrou culpa nele, não encontrou motivos para crucificá-lo. Mas o povo pedia, e o povo pedia para que ele fosse crucificado, para que no lugar de qualquer outro que já estava condenado, Jesus fosse crucificado. Só que naquela sexta-feira, escute isso, existiam 3 execuções planejadas. Quantas execuções? 3. 3 pessoas estavam sentenciadas a morrer naquele dia. Mas existia uma pessoa que estava preso, sentenciado. Estava lá, talvez, preso, algemado, e o nome dele é Barrabás. O nome dele era como? Barrabás. Imagina você, agora se coloque, imagina você preso, sentenciado à morte, sabendo que aquele era o seu último dia. Imagina só, a sua sentença já estava decretada e assinada, aquele era o seu último dia. Imagina o que estava passando na cabeça daquele homem. Imagine
a angústia, a agonia, talvez o arrependimento, não sei. Mas imagine que passa na vida de uma pessoa que está preso, sabendo que aquele era o último dia. A sentença estava pronta e detalhe, a cruz já estava pronta. Diga, a cruz já estava pronta. Sabe por quê? Porque a cruz, ela era encomendada de acordo com quem ia morrer. Eles tiravam o tamanho da pessoa para fazer a cruz sob medida. Então, quando a sentença de morte era emitida, eles iam lá, mediam a pessoa que ia ser crucificada e mandavam as medidas para o carpinteiro fazer. Só você vai fazer a cruz para uma pessoa desse tamanho, dessa estatura, para que a cruz fosse feita sob medida. Ou seja, a cruz que Jesus usou não era dele. A cruz que Jesus foi crucificado não era dele. A cruz que Jesus foi crucificado era de outra pessoa. Talvez a cruz que Jesus usou não era dele. Se a cruz que Jesus usou não era dele, a cruz era de quem? Era de Barrabás. Imagina só, sexta-feira, aquele homem estava já tudo certo, até de repente um carcereiro abrir a porta e aquele homem escuta passos. Barrabás escuta passos no corredor, e quando de repente para de frente da cela dele, destranca o cadeado, destranca a cela e abre. O que ele pensa? Ele pensa e diga assim: chegou a hora. Chegou a hora, meu irmão. Chegou a hora agora onde o filho chora e a mãe não vê. E aquele homem levanta, o carcereiro chama ele. O que ele acredita? Chegou a hora. Fim da linha. Game over. E eu não sei como ele segue. O carcereiro chama ele e segue ele até onde está Jesus. Mas para a sorte dele, é que ele foi levado até onde Jesus estava. E aonde ele chegou, Jesus assumiu o lugar dele. Você imagina uma pessoa que já estava sentenciada à morte, estava com tudo certo, a cruz pronta, a sentença pronta, o buraco cavado, a cruz pronta, e de repente chega alguém e diz: ei, você não vai mais morrer. Como assim eu não vou mais morrer? Alguém vai morrer no seu lugar nesse dia de hoje. Alguém vai morrer no seu lugar nesse dia de hoje. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, mas já existia uma cruz preparada para mim e para você. Já existia uma sentença preparada para mim e para você. Nós estávamos presos, nós estávamos oprimidos, mas de repente um carcereiro bateu na tua porta. E nessa manhã de domingo, você pode escutar a voz dizendo: pode sair, você não vai morrer mais, porque Jesus Cristo de Nazaré, Ele vai morrer no seu lugar. Ele se disponibilizou a morrer no seu lugar. A cruz que era para você, você não vai usar. A coroa de espinho que era para você, você não vai usar. A surra que você ia levar, você não vai mais levar. Por quê? Porque Jesus Cristo de Nazaré se entregou e se entrega hoje no nosso lugar. Você pode aplaudir a Jesus nessa manhã, porque Páscoa fala de livramento. Imagina o livramento, imagine a alegria desse cara. Ah, pastor, mas a Bíblia vai dizer que ele era um cara, não era uma boa pessoa. E você é, irmão? Ah, a Bíblia vai dizer que aquele cara era um malfeitor. E você é perfeito. E eu sou perfeito. E nós somos perfeitos. Não. A Bíblia diz que diante de Deus nós somos todos pecadores. Da mesma forma que talvez Barrabás merecia, nós merecemos também. Páscoa fala de livramento, Páscoa fala de libertação. Foi através da festa da Páscoa, a noite lá no Egito, foi o último dia
que o povo permaneceu nas terras do Egito. Sabe por quê? Porque Páscoa fala de primeiro de livramento e depois de libertação. O povo celebrava a Páscoa porque foi na festa da Páscoa o último dia que eles eram escravos. O último dia que eles estavam cercados por muralhas, por cadeias, por grilhões, por soldados, por opressão. Porque depois que o sangue do cordeiro passou na porta e o anjo passou, o faraó emitiu uma sentença: agora vocês são livres, agora você pode ir. O povo do Egito, o povo de Israel celebrava porque a sentença de liberdade deles veio na mão humana. Mas deixa eu dizer para você nessa manhã, nossa sentença de liberdade, ela não veio das mãos humanas. A nossa sentença de liberdade, ela não veio na mão de um governador, de um presidente, de nenhuma autoridade humana. A nossa liberdade foi assinada por Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. E é uma liberdade eterna. Essa liberdade é eterna, ela te liberta dos vícios, da opressão, do medo, da angústia, te liberta de tudo que te maltrata, de tudo aquilo que te aprisiona, de tudo aquilo que te oprime, de tudo aquilo que rouba teu sono, que rouba a tua paz. A liberdade de Jesus, Ele tem a chave da mão da morte, do inferno, Ele tem a chave da enfermidade, Ele tem a chave da prosperidade, tudo está no poder das suas mãos. E nessa manhã, nós celebramos a liberdade que Ele pode nos dar, a liberdade que Jesus pode nos dar, está repousando sobre as nossas vidas nessa manhã. Você pode celebrar Jesus nessa manhã, ficando de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Para finalizar nessa manhã, Páscoa fala de esperança. Diga: Páscoa fala de esperança. Quando Deus livrou o povo do Egito, o povo voltou a sonhar. Sabe por quê? Porque escravo não tem sonho. O único sonho que o escravo tem é ser livre. O único sonho que um escravo tem é ser livre. Então, quando Deus ele liberta o povo do Egito, aquele povo voltou a sonhar novamente, sonhar em uma vida nova, em uma terra nova, em um tempo novo, em uma nova fase com a sua família. Da mesma forma, quando Jesus ele ressuscitou, nós acabamos de ler aqui, quando Jesus ressuscita, e ele conta para aquelas mulheres, diz: vão lá, conte para eles, contem para eles que eu ressuscitei, eu estou vivo. Vai lá, conta para eles, vão lá e contem para eles, peçam para eles me encontrar na Galileia. Sabe por quê? Páscoa fala de esperança. A ressurreição de Jesus nos traz novamente uma esperança de felicidade, uma esperança de alegria, uma esperança de viver um novo tempo, um novo momento, uma nova vida. Eu queria você que estiver com a sua família, abraça a sua família, abraça essa pessoa que está perto de você, se você conhecer, se for seu amigo, uma pessoa próxima. Fecha teus olhos nessa manhã, porque a esperança que vem da ressurreição de Cristo, a fé que veio por meio da ressurreição de Jesus, ela precisa aquecer o teu coração, ela precisa encher o teu coração de júbilo, de alegria, nessa manhã, porque Ele vive, nós acreditamos nisso, nós acreditamos que porque Jesus ressuscitou, existe uma nova vida, existe um novo momento, existe um novo tempo, existe uma nova história preparada para mim e para você. Você que estava triste, oprimido, nessa manhã, em nome de Jesus, a alegria de saber que Jesus ressuscitou. Aleluia! Será seu grande amor? Oh, longe onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre
suas mãos. Que nessa manhã você escute Jesus falar para você: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A ressurreição de Jesus deve ser a mensagem que mais alegra o teu coração, a mensagem que mais traz esperança para a tua vida, a mensagem que mais traz esperança para a tua casa. É que Jesus Cristo de Nazaré está vivo, e Ele te ama, e Ele se importa com você, e Ele tem um futuro para você, e Ele tem um propósito para você, e Ele tem um novo tempo para você. Aleluia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem. E é por isso que a ressurreição de Jesus nos traz uma esperança, nos traz vida, nos traz alegria, nos traz paz, nos traz certeza, em nome de Jesus, que nós temos um lugar preparado com Ele. Nós temos um lugar preparado para Ele. Traz livramento, traz libertação, traz cura, Senhor. A tua ressurreição, essa certeza, ela traz essa certeza que nós podemos andar de cabeça erguida, crendo na tua obra redentora. A morte não foi capaz de te segurar, a morte não foi capaz de te deter, e é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor vive. Nós podemos crer num futuro melhor, num presente melhor, num momento melhor, num tempo melhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu queria convidar você que pegou os elementos da Páscoa, os elementos da ceia, pegue ele agora. Você que ainda não pegou e deseja cear, levanta assim sua mão, balançando acima da sua cabeça, que um dos nossos voluntários vai encontrar você. Ele venceu para sempre. Levanta o pão. Pai, esse pão representa o teu corpo. O teu corpo que foi moído, que foi entregue por todos nós. Esse corpo, esse pão que representa o corpo de Cristo, que nessa manhã nos dará força. O pão que alimenta a nossa fé, o pão que alimenta a nossa esperança, o pão que alimenta a certeza da salvação, da redenção, de que a obra foi feita, foi consumada. E hoje nós temos a oportunidade de ter vida e vida em abundância pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. Coma do pão. Levanta o cálice. Pai, esse cálice representa o teu sangue. O teu sangue que foi derramado para a purificação dos nossos pecados. O sangue que nos purifica, que nos santifica. O sangue que nos limpa. O sangue que nos liberta. O sangue que nos dá livramento. O sangue, Senhor, que era para ser o nosso. E o Senhor sangrou em nosso lugar. Que nesse momento esse sangue venha nos purificar, nos limpar de todo pecado, trazendo libertação, livramento, cura para as nossas vidas, para as nossas almas, em nome de Jesus. Beba do cálice. Coloque o seu copinho no seu assento. Dê as mãos para a pessoa que está do seu lado. Vamos finalizar esse momento cantando essa canção com toda a alegria do nosso coração, com toda a celebração do nosso coração. Vamos cantar essa canção, vamos? Oh! Lá em cima! Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro.
amor de Deus, o nosso Pai, e as comunhões e as consolações do Divino Espírito Santo estejam e permaneçam sobre as nossas vidas. Você diz amém, aplauda Jesus com alegria e vai em paz. Te espero hoje à noite.